Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Belo, professor de Física, e nós temos aqui um conjunto de questões de mecânica para fazermos aí uma abordagem bem ampla de diversos assuntos dessa área da mecânica que são expressivos, que são bastante significativos nas edições do Enem. Nós vamos começar então com uma questão na área da cinemática, do estudo dos movimentos, questão que vai nos levar à interpretação aí de um gráfico, análise de um gráfico. Ele utilizou como base para a questão uma pessoa fazendo uso de uma esteira num exame desses para verificar a capacidade respiratória, a pressão do indivíduo, enfim, é uma avaliação bastante completa, principalmente naquelas pessoas que pretendem fazer uso aí de atividades esportivas, principalmente corridas, marchas e tal. Bom, então ele caminha numa esteira e o movimento é registrado num computador. Os dados coletados deram origem ao gráfico que apresenta aqui. Ele faz a ressalva de que a esteira simula o esforço feito numa caminhada e mandou considerar os valores representados como se fossem os valores de uma caminhada ocorrida numa pista normal de corridas. Nós temos, portanto, aqui o gráfico fazendo a relação entre a distância percorrida pela pessoa e o tempo. Essa distância ela está medida em metro e o tempo está medido em minuto. Numa análise aqui, seria interessante chamar atenção logo para o seguinte. O instante zero já indica o valor 200 metros. Isto significa que os primeiros 200 metros de caminhada sobre a esteira ainda não estavam sendo registrados para efeito de contagem do tempo. A medição do tempo se deu no exato momento em que ele já havia caminhado 200 metros. Portanto, a nossa interpretação é como se nós estivéssemos numa pista e que o atleta iniciou a corrida, a caminhada, não na posição 0, mas na posição 200. Nós verificamos que à medida que o tempo vai passando, ele vai mudando continuamente de posição. Vai do 200 ao 600, ao 1000. Aqui se dá uma situação particular. Nesse período de 6 a 8 minutos, nós verificamos que ele não sai da posição 1000. Estar na mesma posição significa estar parado, não estar em movimento. Portanto, durante 2 minutos, o atleta ficou parado. Ele movimentou-se durante 6 minutos, foi do 200 ao 1000, ficou parado durante 2 minutos e movimentou-se por mais 2 minutos, indo da posição 1000 até a posição 1400. Notamos ainda que, embora este trecho do gráfico registre movimento, este trecho final também registre movimento, o primeiro trecho é curvilíneo, o segundo trecho é retilíneo. O gráfico da posição, o gráfico da distância, tempo, representado por reta, significa que há um comportamento padrão na velocidade, isto é, o movimento aqui é uniforme, daí o gráfico ser retilíneo. Já a indicação de curva significa um comportamento não regular da velocidade. Ele modificou a sua velocidade durante a movimentação. Isto significa que nós temos um movimento variado. Nós podemos observar, por exemplo, nesses 4 minutos iniciais, ele foi da posição 200 para a posição 600. Portanto, ele andou 400 metros em 4 minutos. A seguir, ele foi do 600 para o 1000
Tudo isso está aqui no gráfico. Ó. Foi do 600 para o 1000, ele andou mais 400 metros, porém, agora em 2 minutos. Vejam, no primeiro pedaço ele andou 400 metros em 4 minutos. A seguir ele anda os mesmos 400 metros, só que em 2 minutos. Como ele aqui percorre a mesma distância num tempo menor, eu concluo que nesse trecho ele desenvolveu uma velocidade maior do que nesse trecho aqui. Portanto, aqui ó, é um trecho em que a velocidade variou. Ela aumentou de valor. Ela aqui nesse trecho foi maior do que aqui. Aqui ele esteve parado e nesse trecho linear a velocidade dele foi constante. O movimento foi uniforme. Bom, depois de termos feito toda essa análise do gráfico, vemos que, de acordo com esse gráfico, podemos afirmar que a velocidade média nos primeiros 4 minutos foi de 80 metros por minuto. Aí eu preciso fazer o cálculo para verificar. Nos primeiros 4 minutos, ele andou 400 metros, foi do 200 para o 600. Galera, vamos lá. Se ele andou 400 metros em 4 minutos, ele tem uma velocidade média de 100 metros por minuto. A nossa alternativa A falava em velocidade média de 80 metros por minuto. Portanto, ela está errada. 100 metros por minuto seria o correto. Durante o teste, a esteira permaneceu parada durante 2 minutos. Isto é verdadeiro. A esteira permaneceu parada do instante 6 ao instante 8. Portanto, ela ficou parada durante 2 minutos. Com isso, eu assinalo a alternativa B como alternativa correta para essa questão. Questão 1 está aí respondida após a análise do gráfico que nós realizamos. A questão número 2, também sobre movimento, faz uso, na verdade, de uma brincadeira para expressar uma situação que é real, que é indevidamente interpretada por diversos motoristas. Ele diz que o motorista vem conduzindo o veículo numa rodovia e observa uma placa onde está escrito reduza a 80 km. Na verdade, muitas das pessoas interpretam que isto aqui significa uma ordem para reduzir a velocidade a 80 km por hora. Na verdade, se fosse esta a informação desejada pelas autoridades de trânsito, que são as responsáveis pela colocação das placas nas estradas, a informação deveria ser reduza a 80 km por hora. Aí sim, o motorista interpretaria corretamente que deveria reduzir a sua velocidade para um valor de 80 km por hora. No entanto, a informação do jeito que está, e é isso que você vai observar na medida em que ler o texto todo, reduz ao nome de uma cidade. E ele está indicando que a cidade Reduza, a localidade de Reduza, está a 80 km de distância. Então, na verdade, ele se utilizou de uma brincadeira, uma espécie de uma piada, para montar a questão. Coincidentemente, ele observa que o relógio no painel do carro acusava exatamente 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã, ele viu a informação de que Reduza estava a 80 km de distância. Às 10h15, ele avista outra placa, Reduza a 50 km. Ora, se ele viu a primeira placa às 10 horas da manhã e a primeira placa informava que a cidade, a localidade Reduza, estava a 80 km do veículo. Às 10h15,
essa mesma localidade está a 50 quilômetros, nós podemos facilmente concluir que durante esses 15 minutos o motorista conseguiu avançar 30 quilômetros. Com isso, vamos lá à pergunta do problema, onde primeiramente ele diz: no texto encontramos uma descrição muito bem humorada de um dos erros mais comuns, que é a utilização errada da unidade de medida de velocidade. Ao invés do correto quilômetro por hora, usa-se apenas o quilômetro. Porém, as placas trazem a informação correta. Quem fez a interpretação errada, como dissemos, foi o motorista. Utilizando-se as informações corretas, o módulo da velocidade média do veículo entre 10 horas e 10h15. Ora, uma vez lido e interpretado o problema, obter aquilo que se pede é uma tarefa simples. A velocidade média nós calculamos fazendo a razão entre ΔS e ΔT. ΔS expressando o deslocamento do veículo. Entre 10 horas e 10h15, como já vimos, ele deslocou 30 quilômetros. Ele estava a 80 quilômetros de distância da cidade às 10 horas, às 10h15 estava a 50 quilômetros de distância dessa cidade. Portanto, entre 10 e 10h15 ele deslocou 30 quilômetros. Num tempo de 15 minutos. Aí é o problema. Eu não posso colocar 15 minutos aqui, porque desta forma eu não vou atender ao pedido do problema que quer que eu expresse o resultado em quilômetros por hora. É necessário que se faça essa conversão dos 15 minutos para a hora. 15 minutos, vamos converter para a hora. Quero lembrar que o minuto, ele é uma fração da hora. E fração representa divisão. Portanto, converter minuto para hora implica dividir por 60. 15 minutos seriam 15/60 da hora. Ou, como eu posso simplificar a fração, 15 por 15, 1, 60 por 15, 4. 15 minutos corresponde a 1/4 da hora. 1/4 da hora. Este é o tempo que eu vou colocar aqui. 30 dividido por 1/4. Na verdade, eu terei 30 multiplicado pelo inverso dessa fração aqui. 30 multiplicado por 4 vai dar como resultado 120 quilômetros por hora. Essa, na verdade, a velocidade média do nosso motorista entre 10 e 10h15. Portanto, a alternativa A é a que vai responder corretamente a nossa questão. Questão sobre velocidade média, assunto na área da cinemática. A terceira questão, ainda sobre movimentos, mas agora especificamente falando sobre os chamados movimentos circulares. O autor pegou, na verdade, um texto fazendo referências, primeiro, à invenção do toca-disco e dos equipamentos que antecederam ao toca-disco, como foi conhecido, como foi bastante utilizado pela nossa sociedade de uma forma geral, mas que hoje já representam um instrumento obsoleto, uma vez que já há algum tempo que os toca-discos foram substituídos pelos tocadores de CD, né, os CD players, e mais recentemente até pelos MP3 e outros equivalentes aí, uma vez que é meio raro ver-se alguém ainda portando um CD. Bom, mas esses equipamentos que utilizavam os discos de vinil tinham diversos tamanhos. Eles eram desde um tamanho relativamente pequeno, de poucas polegadas, até
um tamanho relativamente grande. E giravam também nesses instrumentos, nesses tocadores, com frequências diferentes. As frequências variavam de 16 até um total de 78 rotações por minuto. Tudo isso é colocado aí detalhadamente no nosso texto. Bom, a pergunta propriamente se refere exatamente ao seguinte: no texto foram citadas algumas frequências padronizadas de funcionamento do vinil, que era como era chamado esse disco antigo. E a velocidade angular de rotação é proporcional à frequência escolhida. Dessa forma, um ponto situado a 10 centímetros do centro e que gira com uma frequência de 78 RPM, se comparado ao mesmo ponto, girando com uma frequência de 45 rotações por minuto, a relação entre suas velocidades angulares nessa ordem, qual é? Vamos então procurar fazer uma interpretação adequada aí do problema, primeiramente destacando os aspectos teóricos da grandeza velocidade angular. Vamos admitir um móvel se deslocando numa trajetória curvilínea em que eu represento ali apenas um arco de toda a circunferência que teríamos aqui. Vamos supor um móvel A se movimentando até esta posição, onde, digamos, aqui assim é o centro da sua trajetória. Esse aqui é o raio referente à posição inicial, este é o raio referente à sua posição final. Quando esse móvel A vem da sua posição inicial até a posição final, ele percorre esse arco e gasta um certo tempo para se mover. Se fizermos a razão entre o deslocamento escalar, que foi o arco descrito por ele, e o tempo gasto nesse deslocamento, essa razão irá me fornecer a sua velocidade escalar média. Mas observe que enquanto o ponto A deslocou-se da posição inicial até a posição final, ele descreveu este ângulo que eu destaco aqui, que nós vamos simbolizar por ΔΦ. E vamos dizer que corresponde ao seu deslocamento angular. Ora, se dividirmos o deslocamento angular, ΔΦ, pelo tempo gasto para realizá-lo, teremos a sua velocidade angular média. Então, vamos estabelecer aqui primeiro essa diferença. Velocidade escalar média, velocidade angular média. A primeira relaciona o espaço que ele efetivamente percorreu com o tempo. A segunda relaciona o ângulo que ele descreveu com o tempo. As unidades, inclusive, vão fazer essa diferença. A velocidade escalar, ela é medida em metro por segundo, ou quilômetro por hora, ao passo que a velocidade angular vai relacionar o ângulo com o tempo. E aqui na física, a medida preferencial de ângulo não será o grau como é habitualmente lá na matemática. A nossa medida preferencial será o radiano. Então nós vamos expressar a velocidade angular em radianos por segundos. Lembrando a quem esqueceu que um ângulo completo de 360 graus corresponde a 2π radianos. 360 graus são 2π radianos. Então esta é velocidade escalar, esta é velocidade angular. Notem que são diferentes. Se eu tiver um ponto B que caminha ao lado do A, digamos, portanto, que A e B se movimentam juntos, lado a lado.
Se eles se movimentam juntos, gastam o mesmo tempo na movimentação. A e B gastam o mesmo tempo. No entanto, a distância percorrida por A é nitidamente maior que a percorrida por B. O arco do A é maior que o arco do B. Se o A deslocou mais do que o B no mesmo tempo, eu vou dizer que a velocidade escalar do A é maior que a do B. Essa velocidade escalar também pode ser chamada de velocidade linear. Velocidade com que ele se move ao longo da linha, seria essa a interpretação. Então, o A percorreu uma linha maior do que o B no mesmo tempo, ele tem maior velocidade linear. No entanto, o ângulo descrito pelo A foi o mesmo ângulo descrito pelo B. Então nós vamos dizer que as velocidades angulares são iguais. A velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B. Portanto, eu vou insistir nisso aí. Corpos que giram juntos, o que tem em comum? Eles têm a mesma velocidade angular. Se giram juntos, descrevem o mesmo ângulo, têm a mesma velocidade angular. As velocidades escalares são diferentes. Quanto mais longe do centro, quanto maior o raio, maior o arco que ele descreve, maior a sua velocidade escalar. Bem, no nosso problema, ele faz referência a dois pontos localizados à mesma distância do centro. Os dois estão a 10 centímetros de distância do centro. Apenas giram com frequências diferentes. Eles não estão girando juntos. Vem então a pergunta: a velocidade angular pode ser medida em função da frequência? Sim, e vamos verificar como é que isso acontece. A velocidade angular, por definição, é o deslocamento angular dividido pelo tempo. Vamos então imaginar que um veículo dê uma volta completa. Ele dá uma volta completa. Se ele dá uma volta completa, qual é o ângulo que ele descreve? São 360 graus, ou 2π radianos. Então, neste caso, eu direi que a sua velocidade angular é 2π, já que o ângulo foi de 360 graus, dividido pelo tempo para dar essa volta completa. O tempo para realizar uma volta completa, ele recebe um nome especial. Ele é chamado de período. Período, que eu simbolizo pela letra T maiúscula, é o tempo necessário para que o móvel realize uma volta completa. Por exemplo, qual é o período de rotação da Terra? A Terra dá uma volta completa nela mesma em 24 horas. O seu período de rotação é de 24 horas. Qual é o período de translação da Terra? Ela dá uma volta completa em torno do Sol em 365 dias. Então, 365 dias é o seu período de translação. Período, portanto, é o tempo para dar uma volta completa. Se o móvel deu uma volta completa, o ângulo foi 2π radianos e o tempo é o período. E qual é a relação que existe entre período e frequência? Frequência é a grandeza que indica o número de voltas que ele dá num determinado tempo. Por exemplo, ele dá 78 rotações em 1 minuto, conforme acabou de falar o nosso problema. Uma máquina dá 300 voltas a cada 1 segundo. Então, frequência relaciona o número de voltas com o tempo. Se ele dá uma volta, o número de voltas foi 1. E o tempo para dar uma volta é o período. Então, nós podemos dizer que a frequência é o inverso do período. Ou o período é o inverso da frequência, basta trocar de lugar. Então, se período é o inverso da frequência, nós podemos dizer que velocidade angular
é 2πf, já que a frequência é o inverso do período. Então, a velocidade angular pode sim ser medida em função da frequência. Nós precisamos lembrar da relação 2πf. Agora eu tenho plenas condições de responder ao problema. Eu vou então organizar aí de acordo com o que me foi perguntado. Ele me disse que eu tenho um disco. Vamos imaginar aqui o centro desse disco e um ponto aqui localizado a 10 centímetros do centro. Esse 10 centímetros, evidentemente, corresponde ao raio. Esse ponto gira com velocidade angular. Agora vamos lá na pergunta. O primeiro ponto gira com frequência de 78 RPM. O segundo gira com frequência de 75 RPM. Então, primeiro, ele está girando com uma frequência de 78 rotações por minuto. A velocidade angular, neste caso, que eu vou chamar de ω1, será 2π vezes 78, 2πf. O segundo ponto, ele admite que está gerando com uma frequência de 45 RPM. Então, a velocidade angular deste segundo ponto, que eu vou chamar de ω2, será 2π vezes 45, 2πf. Eu vou comparar a velocidade angular do primeiro com a velocidade angular do segundo. Portanto, faremos 2π vezes 78 dividido por 2π vezes 45. É evidente que o 2π nós simplificamos e fica 78 dividido por 45. Eu verifico aqui bem rapidamente que ambos são divisíveis por 3. O 78 dividido por 3 vai dar 26. O 45 dividido por 3 vai dar 15. E me parece que 26 sobre 15 é uma fração irredutível. Então, a razão pretendida no problema corresponde a 26 sobre 15. Nós vamos olhar as alternativas e verificamos que o 26 sobre 15 aparece aqui, ó. Alternativa B, respondendo à nossa questão sobre movimento circular. Com essa questão, nós encerramos esse primeiro bloco, que tratou basicamente de movimentos. Assunto muito forte na prova do Enem. Um abraço a todos e até o nosso próximo bloco. Obrigado.